Olá pessoal, esse vídeo que eu vou gravar, na verdade vai se tratar de uma série, né? Mas é uma série mais intimista, bem particular, então quem não tem interesse por esse tipo de vídeo pode pular, nem assista. Né? Mas eu vou fazer mais para deixar registrado, uma espécie de diário, né? Claro que não vai ser todo dia, mas vão ser em partes, né? Parte um, parte 2, parte 3, enfim, dependendo da minha vontade de falar. Tinha uma época da minha vida que eu gostava muito de escrever. Então, todo tema que escutava, às vezes eu estava assistindo uma série, aí tinha um tema interessante e eu queria fazer um artigo. Aí eu fazia um artigo e publicava. Então, eu tinha muita essa necessidade de escrever. Hoje eu noto que por isso que eu alimento ainda esse canal, né? Porque eu tenho essa necessidade de falar também. E na clínica, que a gente trabalha numa clínica, né? Nós somos, no caso, eu sou psicóloga, né? Nós psicólogos, a gente fica muito mais tempo em silêncio, né? Para que o paciente possa falar. E aí eu tenho essa necessidade também de falar, e aí eu falo aqui nos vídeos, né? Então, para quem interessa, escuta. Quem não interessa, deixa aí que eu mesmo vou me escutando depois. Eu costumo dizer que eu sou a minha fã número 1, então é por aí. Eu gravo mais para eu mesmo assistir. E aí, eu quero falar um pouco sobre esse meu processo agora de gestante, né? Estou gestante, então estou hoje na 17ª semana, no terceiro dia. Então eu já estou entrando aí na próxima semana, no 5º mês de gestação, né? Da Melanie. E, e era uma gestação que eu queria bastante, né? Embora, não sei se é comum em todas as mulheres, mas eu tinha algumas dúvidas ainda, não sabia, né? Se era para ser agora. Porém, como também já casei tarde, né? Tarde que eu falo assim, comparado a muitas pessoas que casam cedo, né? Então, que casam na década dos anos 20, né? Na década de 20. Eu já casei na minha década de 30, né? Eu já tava com 36 anos quando eu casei em 2022. Agora já com 38, né? Então, eu tinha que repensar, né? De fato, se eu ia querer ou não ser mãe, né? E eu também tinha e sempre tenho, né? Muita vontade, assim, eu gosto sempre. Depois que eu perdi o meu pai, quando ele faleceu em 2021, aí eu fiquei pensando que quando eu tiver, se eu tivesse uma filha, um filho, eu gostaria que as pessoas que são muito importantes conhecessem, né? E aí minha mãe já tá com alguns anos aí, já com 70 e poucos anos, 71, e eu quero muito que minha mãe conheça e ajude a educar minha filha, né? Então eu pensei, mesmo um pouco na dúvida e tudo, a gente veio se organizando, a gente veio se programando, eu e meu esposo, para que essa gestação acontecesse, né? E aí aconteceu, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como foi, né? Porque assim, uma coisa é você ter. No meu caso, né, sou psicóloga, eu estudo sobre desenvolvimento humano, né, sobre a psicologia infanto-juvenil também e tal, quero nós terminar estudando um pouco sobre essa questão do desenvolvimento também, anatômico, fisiológico. É, já acompanhei uma irmã de perto, né, quando ela engravidou, mas quando você engravida, a coisa é muito diferente. Mesmo que você saiba muito sobre isso, estude um pouco antes da gestação acontecer, quando você está grávida, as coisas são bastante diferentes, né? Então, eu lembro quando eu fui para minha primeira consulta de pré-natal, a doutora, minha médica, a obstetra, ela disse assim, que por sinal o nome dela também é Débora, né? Ela disse para mim, né, que a gestação eu descobri na 4ª semana. E aí eu fui para ela, eu descobri na 4ª semana, no dia 16 de junho, né? Claro que eu já vinha sentindo algumas coisas, né? E eu achava que era, mas eu tive certeza no dia 16 de junho, quando eu fiz aqui um teste de farmácia, e era até num domingo. Eu fiz à noite, estava na casa da minha mãe quando eu fiz esse exame, esse teste, né? E eu fiquei muito feliz, muito contente e tal, mas eu acho que eu não pensava muito nessa questão mais da sintomatologia. Era algo que eu queria bastante, né? Vinha querendo já.
principalmente de 3 meses antes de acontecer, uns 3 meses antes eu vim pensando muito nisso, nessa possibilidade ou nessa urgência, né, que eu comecei a criar na minha mente de ser mãe. Mas eu nunca pensei nessa coisa dos sintomas, né, da gestação, e principalmente nos 3 primeiros meses, né? E aí quando eu fui, ela disse assim, Débora, é só o começo, né? E eu pensei, não, ela falando lá que ela passou alguns medicamentos, por exemplo, medicamento para enjoo, medicamento para dor de cabeça, se eu sentisse, para febre, se acontecesse, né? Porque a grávida não pode tomar qualquer tipo de remédio, né? E eu pensei, não, isso não vou precisar de nada disso. E, e ela falando um monte de coisa, explicando, mas vai ser muito fácil, vai ser muito simples. Porque com 4 semanas 4 semanas, 5 semanas, eu não sentia tanta coisa assim, não tinha tanto sintoma, era mais dores nessa parte pélvica, mesmo na região pélvica, assim, como se fosse uma cólica mais forte, como se eu tivesse um pouquinho inchada, só que era só uma sensação de inchaço e uma dor que eu sentia. Mas era uma coisa assim, que eu pensei, até no início eu pensei que podia ser da menstruação, que estava próxima a chegar e tudo. Então não tinha enjoo, não tinha vômito. Então eu achei que ia ser, não tinha cansaço. Eu achei que ia ser assim, né? Só que não foi assim. Na verdade, aí eu descobri a gestação no dia 16 de junho. E depois, quando foi no dia, se eu não me engano, no dia 21 de junho, e eu ainda não estava sentindo enjoo, nem não estava vomitando ainda também. Eu tive um sangramento, eu estava até trabalhando no dia que isso aconteceu. Para quem não sabe, né, eu trabalho numa clínica médica e sou uma psicóloga que trabalha na clínica médica, na saúde suplementar. E eu estava atendendo, tinha muitos pacientes para eu atender no dia, e aí eu lembrei que eu tinha que ir ao banheiro, né? Que muitas vezes eu trabalho, tinha essa mania de passar a tarde toda no trabalho, não dar pausas e fazer xixi só quando eu chegava em casa ou quando terminava todos os atendimentos. E eu achei que eu ia poder fazer isso na gestação, não tinha caído a ficha que as coisas são diferentes, né? Então, embora a gravidez não é doença, mas a gravidez é um estado diferente. Se você não cuidar de você e dessa criança que está sendo gerada, pode dar muito problema. E aí eu lembro que quando eu fui ao banheiro, aí foi um sangramento, mas não foi um sangramento tão intenso, né? Mas eu fiquei muito assustada. E aí fui pro hospital do plano que eu trabalho, né? E tava com a suspeita, podia ser um aborto, né, espontâneo, tava acontecendo ali, fiz uma ultrassom, mas na ultrassom tava tudo certo. Inclusive até vi o saco gestacional, que ainda tinha o saco gestacional, não tinha ainda o feto, né? Não tinha um embrião ainda, nem o embrião ainda não tinha. Mas a médica que fez a ultrassom disse que estava tudo certo, tudo ok, né? Mas que de qualquer forma ia solicitar um exame, né? O beta-HCG para eu fazer no outro dia. Porque se os níveis de beta-HCG estivessem diminuindo, era sinal de que realmente podia ser o início de um aborto espontâneo, né? E aí fiquei naquela ansiedade, aí fiz no mesmo dia o exame, né? Porque eu já tinha feito um beta-HCG na segunda-feira, no dia 17 de junho, né? Para ter certeza da gravidez, que a médica tinha solicitado. E aí, quando eu fiz o outro exame, deu muito mais alto, o triplo, na verdade, desse hormônio, né? Então, era sinal de que a gestação estava ali se consolidando realmente. Mas aí, depois disso, eu ainda tive uma infecção urinária, tive que tomar antibiótico. Então, eu lembro que eu fiquei muito triste, né? A médica disse que era uma coisa tranquila, normal, que às vezes acontece, né? Mas o que eu sabia também que tinha a ver com a falta de cuidado meu, de dar os intervalos, de dar as pausas necessárias no trabalho,
né? De lembrar que eu tô grávida, que a coisa tá diferente, não é mais do mesmo jeito, que eu tinha que beber água, que eu tinha que ir ao banheiro, fazer xixi. E aí eu fiquei com muita raiva, porque também não gosto de tomar medicamento, remédio, né? Eu evito o uso de remédio alopático, né? Sei que realmente quando é necessário a gente tem que tomar, mas eu evito ao máximo. E eu tive que fazer uso desse antibiótico que a médica prescreveu, né? Para o meu estado gestacional, aquele antibiótico era o recomendado e aí eu tive que tomar por 7 dias. Mas aí, eu lembro que ela passou é, uma, um suplemento alimentar vitamínico e eu comecei a tomar, né? Aí depois ainda comprei um ômega 3 por conta própria. Só que nos primeiros 3 meses de gestação, era ruim até beber água, por incrível que pareça. Não sei se todas as mulheres grávidas sentem isso, né? No início da gestação. Mas se eu não conseguia tomar nem um pouquinho nem um copozinho de água, assim, desse tamanho, assim, que eu queria vomitar. Eu ficava muito enjoada e muita vontade de vomitar. Então eu parei, eu bebi pouca água nesse período, porque eu não conseguia, simplesmente, né? E aí toda vez que eu tomava esse suplemento, e o ômega 3 também, infelizmente eu não segurava, eu vomitava ele, né? Então foi uma época que foi um período que eu vomitei muito, né? Que eu não conseguia nem ficar feliz, sentir gratidão, né? Todo mundo sabe aí nesse canal que eu falo muito sobre a gratidão, né? Acredito muito nisso. Sobre como nossos pensamentos também, né? Claro que sempre gosto de diferenciar o que é psicanálise, o que é psicologia positiva, do que é PNL, né? Então, mas eu sou uma pessoa que acredita em muita coisa, né? E da ciência, mas também tem umas partes assim um pouco de senso comum, digamos assim. E eu não conseguia sentir gratidão, não conseguia sentir aquele bem-estar, aquela alegria de estar grávida, né? Porque era muito mal-estar, eu sentia muito mal-estar, eu perdi 2 quilos nesse período, né? Ia pro trabalho, quando eu voltava, assim, só dava tempo de chegar em casa, eu vomitava na grama mesmo, assim, na entrada da casa. Assim que eu abria a porta, eu já vomitava. Foi muito ruim, às vezes eu ficava muito tempo, aí ela também disse que eu não podia ficar muito tempo com a barriga vazia, em jejum, né? Não podia, e eu pensava, não, acho que não vai acontecer nada disso não. Mas é um fato, mulher grávida não pode ficar muito tempo em jejum, porque aumenta o enjoo, aumenta a tendência de você vomitar, né? Então, às vezes acontecia de eu vomitar simplesmente suco gástrico, porque não tinha nada para vomitar. Porque eu tinha passado a tarde toda sem conseguir comer nada no trabalho, porque não dava tempo. E aí eu fui me conscientizando que eu tinha que começar a mudar, né? Se eu realmente quero passar por esse processo todo de uma forma saudável, né? Tanto para mim quanto para ela, quanto para bebê, eu teria que me entregar a esse processo, né? Aquela coisa que eu sempre falo, que os pais, eles têm que ceder do seu narcisismo em favor do narcisismo da criança, eu tenho que colocar em prática na minha vida também, né? E aí foi assim, acontecendo, né? Então, eu fiz Aí depois eu fiz uma outra ultrassom, e aí já tinha um embrião, porque a gente ainda pensava que iam ser 2 embriões, a gente ficou pensando nisso, porque na família do meu esposo tem casos de gêmeos, né? Na minha família não tem, mas como eu tava tão enjoada, né, e sei lá, e o beta-HCG deu muito alto, eu disse, não, só pode ser 2, porque tá demais. Só que aí era só um embrião mesmo, né, aí depois fiz outra, eu fiz até agora, deixa eu ver, eu fiz uma ultrassom, e aí vi o saco gestacional, aí depois fiz outra ultrassom em outro momento. Vi que já tinha o embrião, né, formadinho, tudo certinho, o colo do útero fechado. Depois aí eu fiz a outra ultrassom da morfológica do primeiro trimestre, né, terceiro mês. E aí eu vi que tá tudo perfeito, tudo certinho, né. Tanto comigo, né, com a gestação em si, como com a bebê.
E aí a médica foi e disse, ó, eu tenho um palpite, né? Não tenho certeza, mas eu acredito que é uma menina. E aí eu já fiquei, eu pensei em fazer aquele chá revelação, né? A gente pensou em fazer, minhas irmãs e eu. Porém, eu acho que eu não ia conseguir ficar esperando tanto tempo para saber. E aí, naquele dia mesmo, ela disse, ó, depois da oitava semana, a gente pode fazer, se você quiser fazer para ter certeza, aquela tipagem, né, testagem, tipagem sanguínea, já tem, fica mais ou menos 90% de probabilidade, né? E aí eu tava na décima, se eu não me engano, eu tava na 13ª semana quando eu fiz a ultrassom da morfológica. E aí eu fiz, no mesmo dia eu fui e fiz a testagem, né, da tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea não, a testagem, né, que eu esqueci o nome agora, para saber se no meu sangue corria, se fosse menina, né, então seria sempre só X, né? Se fosse um menino, seria o Y, teria o Y, né? Coisa assim, eu não sei explicar muito bem. Mas aí eu fiz, aí 2 dias, deixa eu ver, não, eu fiz eu não lembro mais o dia da semana, mas no outro dia, à tarde, já saiu o resultado, que era uma menina, né? E lá diz que tem 99% a probabilidade de 99% de ser menina. E eu sinto que é uma menina. E é uma menina mesmo, já tem um nome, que é a Melanie. E assim, agora, acho que depois da 15ª semana, eu tô na 17ª, 15ª semana foi que os enjoos foram diminuindo, eu comecei realmente a conseguir beber água com prazer, né, tomar mais suco, que eu não estava conseguindo, me alimentar melhor, né, tanto que agora eu consegui agora aumentar 1 quilo, né, mas claro que eu quero aumentar mais, eu quero ser uma grávida que engorde, não fique gorda, né, porque também não faz bem para a gestação. Não ganhar tanto peso, tipo, mais do que o necessário, mas eu quero engordar, né? E agora eu tô conseguindo ganhar peso, tô conseguindo me alimentar, as coisas estão muito mais tranquilas, eu já consigo falar com gratidão, feliz, né? A gente já comprou, meu esposo comprou o berço, um guarda-roupa e uma cômoda, né? Só que só vai chegar em outubro e aí depois eu vou mostrando para vocês ao longo desses relatos. Vamos fazer o chá de bebê também, eu vou gravar algumas coisas para mostrar aqui. E é isso. Então, eu quis só contar um pouco dessa minha experiência, né? De dizer que estar grávida é um momento bonito, mas não é fácil, né? Talvez tenham mulheres que não sintam nada, né? Mas nos meus primeiros 3 meses foi muito difícil, muito mesmo. Eu pensei que nunca ia passar aquilo que eu estava sentindo. Não tive insônia, isso foi uma coisa boa. Não tive prisão de ventre, né? Tem mulheres que têm também, já no início. E eu estava conseguindo dormir, mas assim, eu dormia muito bem. Ótimo, ótimo. Mas quando eu acordava, quando eu abria os olhos, eu já começava a sentir uma gastura, um enjoo, né? Teve dia que eu vomitei 3 vezes no mesmo dia. Então, assim, foi bem difícil no início, né? Porém, realmente, tudo passa, né? E essa fase passou, agora eu estou numa fase muito boa, no segundo trimestre, de que agora eu consigo comer com prazer. Eu sempre senti um gosto estranho na boca, assim, muita salivação, né? Que aí depois fui pesquisar e vi que as mulheres têm uma tendência a ter mais enjoo e vômito, elas salivam mais. E eu tava salivando muito, muita salivação. Elas estavam brincando que eu tava cuspindo tanto, era um cuspe danado, era muita saliva. E um gosto muito ruim na boca, não era tudo que eu conseguia comer, eu não conseguia escovar os dentes, então eu tive que fui trocando de pasta de dente, até que cheguei numa pasta que aí deu certo, que é uma pasta infantil, sem flúor, né? Então, qualquer cheiro forte já era ruim, desodorante que eu usava eu tive que trocar, o perfume que eu usava não, porque já era um perfume suave, então eu não senti muita diferença, alteração. Mas qualquer cheiro assim, às vezes eu ia na copa
da clínica médica onde eu atendo, né? Para lanchar alguma coisa. E quando eu chegava próximo à copa, próximo à cozinha, eu sentia aquele cheiro de café e eu achava horrível. Então, o café, eu abusei do café. Eu fui abusando de muitas coisas, né? Mas agora eu tô conseguindo lidar melhor com essa questão do cheiro, a comida, né? Às vezes eu tava desejando uma comida, quando eu comia, eu vomitava aquilo, né? Muitas vezes eu fui pro trabalho com o estômago vazio porque eu almocei e vomitei tudo. Então, assim, a gente tem que lembrar que é uma bênção ser mãe, né? Muitas mulheres aí, eu já atendi muitas mulheres com sofrimento psíquico, emocional, relacionado à dificuldade de ser mãe, né? De engravidar, de gerar um filho. Então é uma bênção sim, porém tem que ser feito tudo com muita responsabilidade, muito cuidado, muita atenção. Lembrando que tem coisas, variáveis intervenientes ao longo do caminho que a gente não tem como controlar, né? Mas que a gente pode lidar, a gente pode aprender a lidar com isso, entender que as coisas, tudo passa, né? Até os momentos difíceis passam, né? E que aí fica depois só na memória de que passou, de que foi bom e de que daqui a pouco, no meu caso, daqui a pouco, logo, logo, em breve, próximo ano, no início do próximo ano, eu já vou ter a Melanie aqui comigo e com minha família, né? E isso é uma coisa muito boa. Então é isso, eu vou ficar por aqui, né? E aí depois eu vou gravando outros vídeos falando mais, mostrando as coisinhas que eu for ganhando, já ganhei bastante coisa, né? Minhas irmãs já me deram muitas coisas, já ganhei algumas coisas de outras pessoas, né? Vou mostrando também os presentinhos que ela vai ganhando. E aí, quando eu organizar o quarto dela, vou trazer para mostrar para vocês também.